Seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje você vai acompanhar a segunda aula do curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores. Você vai conhecer as etapas prévias do sistema de informática para o uso do PJE. Organizado pela Escola Nacional de Advocacia e pela Comissão Especial de Direito da Tecnologia de Informação da OAB, o curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores foi dividido em 3 aulas teóricas. Na segunda aula, ministrada pelo professor e membro da Comissão Especial de Direito da Tecnologia da Informação, Frederico Prois Duarte, você vai conhecer as etapas prévias do sistema de informática para o uso do PJE. Hoje estou responsável por compartilhar com vocês as etapas de preparação do computador para uso no PJE. Muitos advogados sentem muita dificuldade nessa parte de preparação do ambiente do computador para uso do processo eletrônico. Então, a gente vai começar onde encontrar essas informações. Quem não quiser anotar nada, não quiser depois pegar a apresentação, não tem problema. A gente vai mostrar também um local onde todas essas informações vão estar disponíveis. Cada tribunal disponibiliza com alguma nos seus próprios termos, mas todos os tribunais disponibilizam em seus sites as informações com relação ao que deve ser instalado. Há uma pequena controvérsia com relação à necessidade de instalar o Flash. Na verdade, o Flash ele não é necessário para o PJE. A questão é, o site dos tribunais exigem o PJE, não exigem o Flash, e não o PJE. Então, quem não tiver o Flash habilitado, não vai conseguir visualizar por completo o site do tribunal. Mas não tem nada a ver com o PJE. Quem tiver o link direto, ou vai poder entrar sem o Flash instalado na máquina. Então, eu não vou passar aqui pelo Flash, porque é dispensável. No caso, eu vou usar o endereço do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife. Então, eu coloquei lá pje.trt6. Eu acredito que isso seja padrão para todo o Brasil. Esse formato pje.trt, o número do tribunal.jus.br. Não tenho certeza, mas sei que é bastante comum esse endereço. Então, no âmbito da Justiça do Trabalho, existe essa padronização. Então, basta clicar lá, em informações, e aí abre uma tela com todos os links internos, tanto para credenciamento do advogado, consulta a andamento processual e algumas outras funções, as informações necessárias com relação ao Java, navegador de internet, que tem que ser o Firefox. O Chrome está em fase de homologação, tem relatos de pessoas que conseguem navegar perfeitamente usando o Chrome, mas ainda não está homologado, não está validado pelo comitê responsável do CNJ e do CSJT. Sistema operacional pode ser 32 bits ou 64, pode ser o Windows 8. No momento da instalação só, quem pretender usar o Windows 8, os arquivos executáveis devem ser rodados em modo de compatibilidade. Então, para quem não conhecer, basta quando baixar um executável que vai ter que rodar e que é o Windows 8, dá um clique com o botão direito do mouse em cima dele, vai em propriedades, aí vai abrir uma janela lá que tem uma aba compatibilidade. E aí você escolhe em que modo de compatibilidade você vai querer executar aquele aplicativo. Aí você bota lá o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, e ele vai rodar normalmente no Windows 8 sem nenhum problema. A instalação da cadeia de certificado digital. E aqui, as recomendações com relação às etapas que devem ser seguidas. Existe uma divergência na sequência dessa recomendada pelo tribunal. No site da ACOAB também existe o passo a passo do que deve ser instalado. E a ordem não é exatamente a mesma, mas todos os dois caminhos chegam ao funcionamento correto do computador para uso do processo judicial eletrônico PJE. Primeira etapa, eu vou partir aqui agora pela página do Conselho Federal da OAB, da acoab.com.br. Então, digito lá Autoridade Certificadora da OAB, acoab.com.br, e sou direcionado para a página de apresentação. Nessa página, tanto pode ser adquirido o certificado digital, renovado o certificado digital, que não estava presente se a Ana Amélia falou sobre isso, mas é possível fazer uma única renovação do certificado da OAB por meio eletrônico. Não há necessidade de a cada 3 anos o advogado comparecer à autoridade de registro para fazer essa renovação. Então, ainda dentro do prazo de validade do certificado atual dele, que ele tenha comparecido presencialmente para adquirir,
ele pode renovar por meio eletrônico. Então, ele vai acessar um link para fazer a renovação do certificado, vai ter que fazer o pagamento, esperar, e vai poder gravar tudo isso sem precisar comparecer presencialmente a uma autoridade de registro novamente. Mas uma vez renovado por meio eletrônico, a próxima renovação vai ter que ser presencial de novo. Então, só é permitida uma renovação eletrônica de um certificado emitido presencialmente. Não é permitida 2 renovações consecutivas e por meio eletrônico. Então, a gente vai lá em download. Na página de download tem as etapas de preparação do computador para a utilização do certificado digital em geral. Não é só para o PJE, para qualquer certificado, para qualquer processo eletrônico que utilize o certificado digital. Então, a gente tem as etapas aí nessa página demonstrando para instalação no XP, o Windows Vista, o Windows 7. Mais embaixo a gente tem a orientação para o Windows 8 e tem a orientação para instalação na plataforma macOS. E aí vocês vão ter cada uma dessas... Isso tudo são hiperlinks aqui, óbvio, eu não vou fazer cada um deles. Eu escolhi o primeiro exemplo lá em cima. Eu vou fazer a instalação para o Windows 7, Vista e XP. Então, vamos à primeira etapa. Nós vamos baixar o assistente de instalação de certificado da autoridade certificadora da OAB. Esse procedimento ele já instala tanto a cadeia de certificação, o driver da leitora e o assinador do SafeSign. Então a gente consegue reunir esse aplicativo da CertSign, já reúne vários programas que teriam que ser executados individualmente. Então clicou lá, ele baixa o aplicativo, o executável. Quando executa, vai lá, aceita as configurações. Ele não tem a opção de instalar, então a gente admite esse modificar como sendo instalar. Instalar ou modificar. E aí aqui é uma peculiaridade, pessoal. Esse assistente, ele vai instalar permite a instalação tanto do driver para token quanto para leitora e de diversos fabricantes. Então a gente seleciona, não sei qual é o nome do driver que eu preciso, do equipamento de dispositivo físico a ser instalado. O que eu faço? Pega ele na mão e vai comparando aqui pela imagem, porque na medida que a gente vai substituindo aqui a seleção, ele vai mudando a imagem de acordo com o dispositivo selecionado. Então, aqui a leitora de cartão da Cardman, o token da Aladdin, a leitora de cartão da Gemalto, também com a imagem aqui, então vai selecionando, não sabe qual é o nome, vai procurando até encontrar o que corresponde, obviamente entre os produtos comercializados pela CertSign. Se for um outro produto de outro fabricante, de outro fornecedor, obviamente vai ter que procurar junto a esse fornecedor. Então, é importante isso. Então vai lá na instalação expressa, aceita as recomendações e aqui a gente vê, quando eu estava instalando nesse computador, o assinador já tinha sido instalado, então ele começa a listar e vai processando essas barras de preenchimento aqui. E aí, ó, SafeSign é o assinador do certificado digital, ele não precisa porque já estava instalado. GDBoost CertSign, o token da Gemalto, não precisa ser instalado. Então ele vê o que precisa e vai instalando de acordo com a seleção que nós fizemos. Quando conclui, você aceita lá o contrato, que se não aceitar ele não permite, ó lá. Aqui está não aceito e o botão avançar não está disponível, seleciona lá, põe avançar. Ele faz a instalação da hierarquia de certificação, depois faz o da drive da leitora e faz todas as etapas necessárias. E no final, reinicia o computador. A princípio, está pronto para utilizar o certificado digital nesse computador. O PJE só roda no Mozilla Firefox. Os tribunais costumam recomendar que essa instalação seja feita da versão número 15 do Firefox. Não é necessário ser a versão 15. A questão é que, após a versão 15, descobriram que o Java, um requisito essencial para rodar o PJE, ele gera uma vulnerabilidade na máquina. Então hoje, as versões posteriores a 15, elas têm bloqueios automáticos para o Java. Mas basta liberar, pode atualizar a versão por questão de segurança. A Mozilla não libera essas versões por mera vontade. São aperfeiçoamentos que são implementados, inclusive com relação à segurança. Então é temerário ficar usando uma versão obsoleta. Mas, se tiver problema com o navegador, vai para 15. Mas a recomendação é, instala o atual, porque você não vai utilizar ele só no PJE. Você vai usar para navegar em outros sites também, para não deixar a tua máquina vulnerável. É mais recomendado que instale uma versão mais moderna. E a gente vai ver aqui o procedimento de instalação da versão 22, que é atualmente disponível. Então vai lá no Google, coloca Firefox, e aí eu escolhi lá da mozilla.org.
baixei, fui direcionado para a página, cliquei em baixar, ele baixou, está baixando o Firefox. Quando acaba de baixar, vou executar. Normalmente, extrai, começa a instalação, aceito a instalação padrão. Definir o Firefox como navegador padrão, se você desejar. Eu prefiro usar o Google para minha navegação normal, então eu não deixo ele tornar padrão, eu prefiro que não torne padrão. E no final, concluída a instalação do Firefox, ele já automaticamente vai abrir o Firefox se você deixar aquela opção ali selecionada. Tudo esse procedimento que a gente tem que passar, pessoal, muitos já conhecem, já sabem fazer isso, mas a gente precisa percorrer essas etapas. E no próximo bloco, você continua a assistir a segunda aula teórica do curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores. O programa OAB Nacional volta em instantes. Instalar o Java. Como disse, o Java ele é bloqueado em algumas versões do Firefox, mas tem como desbloquear. Então a gente precisa ter 3 requisitos. Ele precisa estar instalado, atualizado e habilitado, porque tem a opção de desabilitar o Java, ele pode estar desatualizado. O problema mais comum, a gente vai ver no final da apresentação, é quando você vê o botãozinho do applet da assinatura, ele fica carregando e não carrega. Então o problema mais comum quando isso acontece é o Java desatualizado. Vou lá agora naquela mesma página da ACOAB em download quando a gente foi, clico em instalar Java, ele me direciona para uma página do próprio desenvolvedor e aí a gente clica e dá baixa, segue o procedimento de instalação. Vai baixar o aplicativo de instalação, não é o executável ainda de instalação propriamente dito. Aí ele vai baixar primeiro o programa lá, quando a gente for rodar, ele vai dizer que vai começar a baixar o instalador propriamente dito. A gente aceita e ele vai concluir essa etapa de cadastramento nas sugestões. Não tem muita mudança a ser feita durante a instalação do Java. Concluída a instalação do Java, abre o Firefox e vai lá na página do tribunal, aquele mesmo endereço que a gente estava inicialmente quando a gente viu a aba de informações. E aí, logo que você carrega a página, ele já faz automaticamente um teste, tenta abrir o assinador, enquanto você não permitir o Java. Ele vai dizer que o carregando, aí abre a janela, a gente aceita, você tem a opção de aceitar e executar só dessa vez, ou se quiser que essa tela não fique aparecendo, toda vez que você tiver que aparecer um botão de assinador, basta clicar aqui em Show Options, e ele vai permitir que a gente assinale, sempre confiar em conteúdo desse editor aqui. E aí você aceitando, você só vai aparecer essa tela agora, ou se ele mudar o certificado digital do site. E aí, clicou em executar, ele faz uma verificação automática do ambiente, se a versão do Firefox está instalado, se o Java e os plugins necessários estão disponíveis, se as abas pop-ups estão liberadas. Então ele identificou aqui que o navegador estava ok, era o Mozilla Firefox, o Java estava ok, que estava instalado, mas ele não conseguiu abrir uma janela pop-up de teste. O que ele aparece com isso? Aparece essa barra horizontal aqui em cima, laranja, basta para liberar o pop-up. A gente clica lá em opções, tem a opção de desbloquear sempre pop-up desse site ou liberar individualmente, entre outras opções. Como é uma coisa que a gente vai estar usando o tempo inteiro, é interessante fazer o desbloqueio definitivo desse site. Cada site que você encontrar. Então libera logo o pop-up, é muito importante isso, para ter acesso a todas as telas que vão ser utilizadas do PJE. Então cliquei lá em desbloquear pop-up de PJE. E voltei lá. Vou ver agora que eu liberei o pop-up se está tudo ok. Vou confirmar. Então eu vou lá, clico em verificação de ambiente, que eu vou forçar a verificação e agora ele diz pop-up habilitado sem problema. Então o computador agora está pronto para utilizar o PJE. Eu posso fazer o teste aqui do certificado digital também. Então eu quero ver se meu certificado digital está funcionando. Clico lá em teste. Ele bloqueou aqui o Java, dizendo que o Java é inseguro. Você quer bloquear? Aí você tem que dizer não bloquear. É só isso. Toda vez que você tentar acessar o Java, ele vai aparecer essa mensagem. Você vai ter que dizer não bloqueia o Java. Então, lembra sempre de não bloquear. Então, não bloqueou.
ele abre o aplicativo de assinatura. Aqui a gente está vendo um aplicativo de assinatura pela carteira do advogado. Quando o aplicativo da assinatura é do token, é um pouco diferente, mas é sempre o nome do usuário e o campo para botar a senha normal. Então seleciona lá quem é o usuário do certificado, clica em OK, digita a senha PIN e clicou em OK, ele vai, se a senha estiver correta, ele vai validar a informação e dizer está perfeito, o certificado está apto para ser utilizado. Se não, ele vai aparecer uma mensagem de erro e você vai ter que tentar identificar qual foi o problema ocorrido. E aí, esse procedimento, eu estava sem o meu certificado digital quando eu capturei essa tela, então não vou concluir o procedimento com a validação correta. Vou mostrar a mensagem de erro apenas. Impressora virtual, pessoal. A gente precisa muitas vezes gerar um documento. Tem gente que não sabe gerar um documento direto do computador em formato PDF. Então, acaba tem gente que imprime para poder materializar depois. Isso é muito comum. E às vezes eu confesso que até eu faço quando recebo algum arquivo que não consigo reduzir o tamanho, que dá muito trabalho, quando você já recebe em PDF para reduzir o tamanho. E aí eu prefiro, às vezes é mais rápido, mais prático, você materializar e imprimir de novo do jeito certo. Gerar e escanear já do jeito certo, com a resolução pequena, que a gente vai ver quais são as recomendações. A impressora recomendada é a PDF Creator, mas pode ser qualquer outra. Qt PDF, PDF 995, Free PDF XP. Tem várias impressoras virtuais disponíveis no mercado. Mas eu vou fazer a demonstração aqui com a PDF Creator. Então vai lá no Google, vai lá no site do fabricante, clica em Download, baixa o aplicativo. Ele começa a baixar, ele pergunta, deseja baixar sim, começou a baixar, que agora eu já estou baixando. Antes eu tinha baixado, quando apareceu aquela mensagem baixa, que eu estava baixando no Google Chrome. Agora, como eu já instalei o Firefox, eu estou baixando pelo Firefox, ele vai fazer o download da informação. Depois eu vou executar a impressora, seleciono o idioma, abre o aplicativo e aí aceita os termos do contrato, clica em avançar. E aí a gente já vê aqui, ó, já estava instalado na máquina, então ele nem sugeriu, mas é uma das coisas que a gente deve desabilitar. Ó, PDF Architect, que é exatamente um leitor de PDF da PDF Forge, que é o fabricante. Mas todo mundo está acostumado e é suficiente usar o Adobe Reader, o gratuito mesmo, que atende às necessidades. Então, você está economizando aqui 80 MB já do teu espaço disponível para armazenamento. Avançou lá, ó, ele tenta agora instalar o PSafe Suite. Aí você vem aqui, não quero. Clica em avançar, ele tenta instalar outro. Pirate Storm. Chega lá, não aceito. Clica em avançar. E aí acabou a tentativa dele de te forçar a aceitar alguma coisa. Se você for simplesmente aceitando tudo que normalmente todo mundo vai, não, aceita, e próxima, ele vai instalar um monte de porcaria. Então, clica lá em instalar. Ele vai rodar o aplicativo e concluiu a instalação. Ele instalou uma impressora, na verdade é uma impressora virtual, onde a gente seleciona a nossa impressora XP, HP, Epson, Lexmark, o que for. Aí a gente vai lá selecionar a impressora normalmente. Então eu fiz um documento de teste apenas para demonstrar isso. Mandei imprimir o documento e aí fui lá. Em vez de selecionar a impressora Epson, eu vou escolher a impressora PDF Creator. E aí clico em OK. Ele abre uma janela, essa janela já é do PDF Creator, e nessa janela a gente vai ter a opção de renomear o documento, alterar a data de criação, atribuir um autor a ela para aplicar filtros posteriormente, indexar por palavra-chave, mas basicamente a gente não precisa fazer nada disso. Basta renomear o arquivo conforme seja do seu interesse, atribuir o nome àquele arquivo, e clicar em salvar. Clicou em salvar, mudei o nome aqui, ó, se você quiser que ele abra o arquivo depois para você visualizar como ficou o arquivo resultante em formato PDF ou não. Então, clicou em salvar lá, ele abre a janela, seleciona onde você quer salvar. Eu costumo criar uma nova pasta para cada peticionamento, para poder ter a certeza de que os documentos vão ser todos corretamente anexados, em vez de estar pegando petição e documento em locais distintos. Então, eu prefiro criar uma pasta para o peticionamento. Crio uma pasta. Então a gente precisa converter tudo em PDF. Então você tem uma planilha do Excel, você tem uma foto, qualquer arquivo que você tenha que seja passível de conversão em PDF, você pode usar esse procedimento. Então está no visualizador, manda imprimir e já converte em PDF. Não saia daí! No próximo bloco voltamos com mais uma parte do curso. A gente volta já!
PDF Exchange é um arquivo que eu costumo usar para fazer marcações. Aprendi com um amigo Ricardo do Paraná, que Márcio Duma está aqui, para permitir a gente fazer certas marcações. Se o arquivo for de texto, a gente pode aplicar um realce. Como eu gosto de usar em petição, às vezes, quando eu estou encaminhando em meio físico, um marca-texto para realçar determinados trechos dos documentos. Então é exatamente o que a gente pode fazer com o PDF Exchange. Independente de ser texto ou imagem, a gente pode botar seta, botar caixa, para destacar o que a gente quer no conteúdo daquele documento. Então, vamos dar uma olhada rápida como baixar o PDF Exchange e depois como utilizá-lo com essas funcionalidades básicas. Então, eu vou lá no Google, coloco PDF Exchange, ele vai para o site do fabricante, que é Tracker Software. Então, vou lá dentro dele, e aí ele tem a opção paga. Mas se a gente for em downloads, tem que tomar cuidado, porque a opção gratuita, ela fica um pouco escondida, ele quer te forçar a comprar. Mas graças a Deus a gente vai ver agora, nada mais justo, né? Eles desenvolveram, mas eles disponibilizam uma ferramenta gratuita. Então a gente vai lá em download, PDF Exchange Editor e a versão gratuita. Então, download now. Desculpa, é o viewer, tá? É o viewer que a gente vai baixar. Então, aqui estão sem os valores, que é exatamente a versão gratuita. Então, clicou em baixar. Ele abre a nova página e já começou a baixar aqui, ó. Então, pessoal, vou lá, vai baixar o aplicativo. Ele baixou um zipado. A gente vai executar o PDF Exchange Viewer. E aí escolhe lá o idioma. Não tem o idioma em português, então vai ter que ficar em inglês mesmo. Clique em Next, aceita. Cuidado que ele também vai tentar instalar programas que não são necessários. E aí escolhe onde ele vai instalar, criar ou não o ícone, o atalho e definir o Exchange Viewer como padrão. Eu também prefiro deixar as duas opções desmarcadas. Adicionar versão teste, versão gratuita. Instalar e ele vai executar e no final você escolhe se quer ou não abrir naquele momento. Clique em encerrar. Ele abriu já o aplicativo. E aí, para a gente poder editar um arquivo, inserir nossas marcações, não é bem editar um PDF aqui, é inserir marcações apenas, alterar, adicionar mais alguma coisa, mas a gente não pode subtrair, recortar nada. Mas a gente vai poder aí editar o arquivo. Vou lá, como eu não criei o atalho na área de trabalho, vou na barra de busca do menu, mando localizar pelo PDF, ele localizou já lá o PDF Viewer, não é mais Exchange, é apenas Viewer. E aí manda abrir lá o arquivo. Eu abri aquele documento de teste que foi gerado. E aí eu tenho as opções, por exemplo, de aplicar um realce, que é o marca-texto que a gente está acostumado na versão em processo físico. Então, eu seleciono a ferramenta lá e posso aplicar a marcação ao longo do texto. Eu só posso fazer isso, pessoal, porque o documento PDF que está sendo utilizado, ele é originalmente texto. Ele não era uma imagem de um documento, não foi digitalizado. Ele foi gerado diretamente, senão o realce ele não pega. Eu poderia colocar quadros e setas, mas o realce no texto ele não pegaria. Então, a opção que eu teria, por exemplo, era colocar seta, colocar janela, quadrado, figuras. Então, eu ativei a ferramenta de seta e aí vou aplicar a seta no documento conforme você quiser e inserir destaques para determinados trechos. Vou poder botar um retângulo e vou lá e defino o retângulo naquilo ali também. Um outro editor que a Ana Amélia falou e disponibilizou também o arquivo dela para download, para vocês visualizarem, é o PDF Sun, Split and Merge. Ele serve quando a gente tem vários arquivos PDF que a gente deseja uni-los em um só. Se a gente tem um PDF muito grande que eu falo em quantidade de páginas, a gente pode fracionar. Ele não permite a redução da resolução. Se o documento tem 2 páginas e está com 2 megabytes, a gente não vai conseguir baixar isso pelo PDF Sun para ficar com 100K. Ele não permite isso. Ele permite fracionar o documento, mas não diminuir a resolução do que já foi erroneamente digitalizado. Então, vai no Google, bota PDF Sun e aí pdfsun.org. E aí vai baixar esse aplicativo, vai acessar o site do fabricante, vai lá em download,
ele chega na página de download, aí você escolhe de acordo com o teu sistema operacional que você esteja usando, se é o de 32 bits ou 64, faz o download do documento, do executável, manda rodar, e aí vai vir aqui, vai aceitar o contrato, faz uma verificação para ver se o Java já está instalado, ou seja, para rodar o PDF-SAM tem que já ter instalado o Java. Atenção para esse endereço, porque o PDF-SAM, ao contrário dos demais programas que antecederam ele, que eu apresentei para vocês, ele não cria o ícone na área de trabalho. Então você vai ter que localizar onde é que vai estar esse executável. E aí você vai ter que saber esse endereço daqui, que é o sugerido por eles, para você poder localizar onde vai estar. É sempre arquivos de programa, ou Program Files, e PDF-SAM. E aí vai lá, clica em Next. Se você quiser, você muda, mas eu recomendo deixar logo a sugestão. Tem a opção de deixá-lo em português. Então, seleciona o idioma, clica em instalar. Ele roda o executável e foi instalado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no caminho daquele onde o arquivo foi salvo e o executável está lá. Se a gente desejar criar um ícone de atalho na área de trabalho, dá um clique com o botão direito, criar atalho, e copia o atalho que vai ser criado nessa mesma pasta lá para a área de trabalho. Ou roda daqui mesmo. Eu rodei dali mesmo e ele executou e abriu o PDF-SAM. Dentro do PDF-SAM, as principais opções são compositor visual de documentos. O que é isso? Eu tenho um arquivo contendo várias páginas e eu desejo reordenar essas páginas. Você vai ver a imagem, a miniatura da imagem e poder ordenar aquelas páginas manualmente. Então, ou até fazer um novo documento só com parte daquelas páginas. Então, clica lá em adicionar, abre qual é o arquivo que você quer visualizar por página no visualizador, e aí ele mostra aqui cada uma das páginas, tinha várias páginas desse documento, e a gente vai pegar com o mouse e vai arrastar para baixo apenas, na ordem que desejar. E aí, ó, arrastei o primeiro, arrastei o segundo para cá, o terceiro documento é o que antes era o segundo, e assim sucessivamente. No final, eu baixo a barra de rolagem, posso também depois reordenar isso aqui, é bem intuitivo ele. Então a gente seleciona aqui, ó, aonde vai ser gravado esse arquivo resultante. Então clica em navegar para escolher onde deseja que ele seja salvo. Aí eu selecionei na própria pasta do peticionamento que eu estava gerando. Analiso aqui, ó, se tiver com o mesmo nome, deseja substituir, seleciono aqui e clico em executar. Ele executa o aplicativo e o arquivo já é salvo lá atrás sem nenhuma mensagem de confirmação. Foi gravado com sucesso. Não, ele já executou, ele mostra uma barra de progressão aqui embaixo. Ó. Essa barra de progressão aqui ele vai para 100%. Quando você vê que está com 100%, significa que o arquivo foi gerado corretamente. A outra função é dividir o arquivo. Então eu tenho agora um arquivo PDF que, digamos, está acima do 1.5 MB exigido para a utilização no PJE. O que eu vou fazer com isso? Eu preciso fracionar esse arquivo para poder caber dentro de 1.5 MB. Eu vou lá em dividir, clico em adicionar, seleciono qual arquivo que é grande que eu desejo fracionar. Ele já carregou aqui, ele tem 11 páginas. E ele estava sem o tamanho aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Mas ele tem mais de 1.5 MB. E aí eu vou selecionar aqui que forma de fracionamento eu desejo. Eu posso dividir para páginas únicas, ou seja, transformar em 11 arquivos de páginas individuais, dividir as páginas pares, as páginas ímpares. Após estas páginas, determinando onde são os pontos de quebra, a cada 5 páginas, dividir por tamanho, que eu acho que esse aqui é o que mais vai ser utilizado quando a gente tiver um arquivo grande para fracioná-lo de modo a compatibilizar a inserção no PJE. Então eu vou escolher aqui, dividir por tamanho e vou colocar 1 MB. Eu poderia colocar 1.5 MB manualmente e ele aceita, mas nas opções predefinidas ele não tem 1.5 MB. E a gente poderia colocar 1.4 MB para não deixar exatamente do tamanho limite, que eu não sei se ele aceita ou não 1.5. Eu tenho que ter até 1.5. Então, seleciona a mesma coisa lá. Ó. Aonde deseja que seja salvo? Na mesma pasta de origem ou em outro local? E aí você escolhe aqui, vai lá em navegar ou escolhe identificar. E os arquivos resultantes, você pode escolher aqui que nome você pretende atribuir a eles. É um número padrão. Não é essa a numeração que eu prefiro recomendar para vocês utilizarem direto por aqui, porque ele coloca PDF-SAM
underline 010203. A gente vai ver mais à frente que eu prefiro para classificação, que a Ana Amélia chegou a falar rapidamente pela manhã, colocar essa numeração no começo, para que a classificação dos documentos fique correta quando a gente for inserir no PJE. Então, quando o Vitor fizer isso à tarde, ele vai poder compartilhar melhor com vocês essa a experiência prática para a melhor utilização. Então, eu deixei como PDF SAM, clico lá em executar, e ele rodou lá os 100% da barra de status, e os arquivos foram gerados, fracionados em 1 megabyte cada um. E no próximo bloco, você continua a assistir a segunda aula teórica do curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores. O programa OAB Nacional volta já! Como digitalizar um documento? As melhores características devem ser utilizadas preferencialmente com resolução de 200 dpi, no máximo 300 dpi, não precisa mais do que isso. Costumo em Pernambuco explicar essa questão da resolução, comparando com a foto de uma máquina digital. Se a gente tem uma máquina de 3 megapixels para revelar uma foto no tamanho 10x15, ela vai ser revelada com a mesma aparência visual de quem está tirando aquela foto com um arquivo, uma máquina de 15 megapixels. A diferença é que a máquina de 15 megapixels, eu posso pegar um trecho que seria o 3x4 dela e revelar no tamanho de A4, que a resolução vai ser preservada. Se eu pegar a foto de 3 megapixels, eu não vou pegar um trecho dela e revelar no tamanho A4, que vai distorcer. Com 200 dpi para visualização em tamanho A4, que é o que a gente precisa, a gente usa no PJE, na geração dos PDFs, vai ficar perfeitamente legível. Mas independente de utilizar os 200 dpi, é sempre importante que abra o arquivo depois de gerar o PDF para ver se ele está legível. Porque a responsabilidade pela legibilidade é do advogado. Então, não, segui a orientação lá que foi dada por Fred e o arquivo ficou ilegível. Culpa sua. Dá uma olhada direitinho como ficou esse arquivo resultante, que Dário já está querendo ali me processar. E também, pessoal, a cor. Priorizem a utilização do preto e branco. Aqui eu demonstro para vocês como fica diferente o tamanho do arquivo. Era um arquivo com 24 páginas, com 200 dpi, colorido e monocromático. A única diferença foi essa. Um ficou com 1.578 e o outro ficou com 8.2, ou seja, 5 vezes mais, 4 vezes mais de 4 vezes mais. Então, priorizem sempre monocromático. A pergunta a ser feita é: se fosse no processo físico, você se daria ao trabalho de tirar uma cópia colorida para juntar no processo? A maior parte das vezes não seria relevante que aquela informação tivesse colorido. Vai ficar mais bonitinho, mas não há necessidade disso. No momento do peticionamento, eu prefiro criar uma pasta específica, como já mencionei, para que cada peticionamento esteja nessa pasta todas as peças, toda a petição e todos os documentos PDF que vão ser anexados. Eu opto por atribuir a todos os arquivos um início de nome progressivo, ou seja, eu boto, se forem menos de 9 anexos em formato PDF, eu posso começar sem o 0. Mas se tiver mais de 9 anexos, é importante colocar o 0 na frente para distinguir, porque senão ele vai colocar, depois do 1 vai vir o 11, o 10, e depois é que vai vir o 2. Então se a gente colocar o 0, ele vai preservar essa ordem. Separar os documentos distintos em arquivos autônomos, evitando reunir coisas distintas. Não junta procuração com subestabelecimento. Então, o que é a CTPS do reclamante, por exemplo, é CTPS só. O que é a do paradigma não junta a carteira de trabalho de 2 pessoas. Eu vou juntar livro de ponto. Eu vou juntar o livro de ponto junto com a carteira de trabalho? Não. Gera um arquivo para o livro de ponto, outro arquivo para a CTPS. Então, nunca procurar reunir, que essas são as situações que foram comentadas hoje de manhã, que às vezes o juiz determina que o advogado anexe corretamente o documento. Ele reputa que isso está errado e manda anexar. Se um documento ultrapassar o tamanho máximo admitido pelo sistema, manter o mesmo nome e no final identificar cada parte com variação apenas no final. Então, a numeração no início ela é utilizada para classificação. A numeração no final é quando é parte de um documento. Sempre verificar se todos os documentos digitalizados estão legíveis.
se não houve corte em nenhum lugar. Às vezes o que acontece, por exemplo, a gente vai gerar um PDF pelo PDF Creator ou por outra impressora virtual e de uma página da internet. E quando a gente manda gerar o PDF na página da internet, a gente está vendo corretamente. Mas quando a gente manda imprimir, a configuração da página acaba cortando uma linha lá no rodapé. Então isso pode acontecer. Então é muito importante sempre conferir se o conteúdo do arquivo PDF corresponde àquele arquivo que você pretende gerar. Girar todos os documentos para não ficar um documento na horizontal, na vertical, com leitura para a pessoa ter que estar na frente do computador e se inclinando ou tendo que girar individualmente. Então, procura já girar. O PDF SAN também tem uma daquelas opções lá que permite girar o documento. Então, é importante deixar tudo na forma de visualização única, num sentido único. Instalar e utilizar o editor de texto BR Office. No mínimo, para copiar o texto da petição a ser colado no Word, do Word para o PJE. Por quê, pessoal? Quantos aqui já têm experiência com o PJE? Todo mundo critica o editor de texto por conta da perda de formatação. Muita gente usa editor de texto do Word ou outro formato proprietário que não seja de código aberto e quando importa o conteúdo perde a formatação. A dica da Infox, que é a fábrica do software, é: se quer trabalhar no Word, trabalha no Word, mas abre o BR Office, pelo BR Office, abre o arquivo do Word e copia o texto do BR Office para o editor de texto, que preserva a formatação. Tem um botão próprio, vocês vão ver. Zé Vitor deve falar sobre um botão específico no PJE, colar copiado do Word. Ele também perde a formatação. Nós temos 3 formas na utilização do PJE para inserir o documento. O texto, por que eu inseri o texto, pessoal? O PJE não admite, ele exige que a petição seja confeccionada no editor de texto do sistema ou no editor de texto externo, mas colado em formato texto. Isso é o que Zé Vitor vai falar mais à frente. Mas vocês precisam ter o texto, não é para gerar um PDF e anexar ali como PDF. Já vi caso de o juiz mandar emendar inicial ou extinguir o processo por conta de ter sido inserida a petição inicial em formato texto. E agora, pessoal, para finalizar, os principais problemas que podem ser enfrentados pelo advogado, pelo usuário do PJE, em decorrência da inobservância de alguns dos requisitos que foram demonstrados durante esta apresentação. O programa não vai funcionar corretamente se o Java estiver desatualizado. Então, o botãozinho não carrega, você não consegue avançar em determinadas páginas. Se o Java estiver bloqueado, ele está instalado, está atualizado, mas ele está bloqueado. Se naquela janela que aparecer, você colocar lá block, em vez de do not block, ele também não vai funcionar. Se o Java estiver desabilitado, desatualizado e desabilitado, pop-up bloqueada, determinadas telas não vão abrir quando você praticar determinadas ações da utilização do PJE. Navegador, se não for homologado. E a ausência do driver, da leitora ou do token. Também não adianta, pessoal. Existem também certas incompatibilidades entre os drivers. Ou seja, se você tem um computador, as soluções da CertSign elas são compatíveis entre si, não tem problema. Você pode usar ora o driver do certificado num token da GDBoost, você pode usar o token da Aladdin, ou você pode usar a leitora da Gemalto e outras soluções. Mas existe a possibilidade de, num computador compartilhado, por pessoas que não têm o mesmo tipo de certificação, ao instalar determinados drivers, ele pode desinstalar alguns outros. Existem incompatibilidade entre eles. Então, se você se deparar com uma situação dessa, você tenta reinstalar o teu driver do teu dispositivo criptográfico, que também pode resolver esse problema de incompatibilidade. Aperfeiçoar isso para reproduzir nos seus estados com a capacidade de todos vocês. E estamos à disposição aí para qualquer ajuda que precisem. Obrigado, boa tarde a todos. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.